Ok, meus amigos, mais questões de arco. Veja essa questão. Ó, beleza, numa questão, se ele definir, beleza, ó, o arco cosseno está de 0 a π, quer dizer, primeiro e segundo quadrante. O valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Podemos afirmar o valor dessa expressão. Ó, a expressão é seno de 2 arco cosseno de menos 3/5. Então, a regrazinha é a mesma. Chama o arco, seno, arco, cosseno, qualquer que seja o arco, chama de A, ou de B, ou de C. Aí eu vou ter quem? Ó, arco cosseno de menos 3/5. Vou chamar isso aqui de A. E a minha expressão, ela passa a ser seno de 2A. Ora, mais seno de 2A é 2 seno A cosseno A. Então, o que eu preciso determinar mesmo? Seno de A e o cosseno de A. Então, vamos desmontar aqui, ó. Cosseno de A vai ser igual a menos 3/5. Então, já sei quem é o cosseno. Eu preciso de quem? Do seno. Então, vamos ver aqui. Construir um triângulo só para você. Esse é o ângulo A. Cosseno, esquece o sinal. Quando vai para o triângulo, esquece o sinal. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Por Pitágoras, é o 3, 4, 5. Então, implica que o seno de A na figura é igual a 4/5. Agora, nós precisamos saber se esse seno é positivo ou negativo. Veja aqui. Não é cosseno, não é o arco cosseno? Então, ó, o cosseno, ele está definido, ele deu na questão. Ele está definido de 0 a π. O cosseno é menos 3/5. Então, o cosseno está aqui. Ó, cosseno menos 3/5. Ora, se ele está no segundo quadrante, o seno do segundo quadrante ele é positivo. Então, a minha expressão agora é só substituir. 2 seno 4/5. Cosseno menos 3/5. Então, a minha expressão, ela passa a ser menos 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Sobre 5 vezes 5, 25. Então, a nossa resposta é menos 24 sobre 25 avos. Menos 24 sobre 25 avos. O item correto é o D de dado. Pacífico? Estou notando que está começando a simplificar as coisas. Nem sempre, lembre, nem sempre o amigo dá onde está definido o arco seno e o arco cosseno. Nessa questão também ele definiu. Eu quero saber quem é a tangente do arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Então, a minha expressão vai ser, ó,
tangente do arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Fecha. Pronto. Qual é a regrazinha? O arco seno chama de A. Ou arco cosseno chama de A. Então, a minha expressão agora passa a ser tangente de A. Ó, arco seno menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, arco seno. Eu chamei isso aqui de quem? De A. Então, senhores, olha aqui. Seno de A é igual a isso aqui. Então, seno de A é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Construa um triângulo só para você. Ah, parceiro, mas esse valor eu sei. Tudo bem, fique à vontade. Mas nem sempre o valor é conhecido. O A, o que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu aplicar Pitágoras, x ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, nos leva a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, x raiz quadrada de 1 só fica com 1. Então, x igual a 1. Seno. Eu tenho seno. Preciso do cosseno. Quem é cosseno de A? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? 2 cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa. Agora o sinal. No ciclo trigonométrico, o arco, certo? O arco seno, ele está definido no primeiro e quarto quadrante. O arco seno. Então, nesse aqui, o cosseno é o quê? Sempre positivo. Certo? O cosseno, ó. Cosseno, ele é sempre o quê? O seno. Se ele é negativo, ele está no quarto quadrante. O valor que nós encontramos está no quarto quadrante, o arco. Certo? Ó, se o seno é negativo, está no quarto quadrante. E o cosseno é positivo. Não tenha pressa. A tangente, para ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, sim. Mas nesse triângulo é construído só para encontrar o valor. E a melhor maneira de garantir resposta é o seno de A sobre o cosseno de A. Quem é o seno de A? É menos, olha o sinal, menos raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de A? É mais meio. Então, a minha expressão, se eu simplificar, fazer pituzinho gostoso, isso vai dar menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Essa é a resposta da minha questão. Menos raiz de 3. É danado para ele ter botado, no caso não apareceu, raiz de 3. Para levar o aluno ao erro, né? Pela pressa, aí ele perde a questão. Olha aquela. Ó, se você tivesse pego o triângulo, ó, vai ser besteira, é raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Cuidado, sinal. Sinal é pela posição que está o arco. Então, o item correto é D de dado. Mais uma questão, para a gente aprender mesmo essa história da definição da tangente, dos arcos, das funções versos. X é a tangente de menos 1, menos 3, 5 terços. E ele diz, sendo que menos x de menos π sobre 2 é π sobre 2. Isso aqui é a definição da tangente. Ó, a tangente
ela está definida no mesmo espaço do seno. Único detalhe da tangente. Um detalhe da tangente. Isso aqui é aberto. Então, a tangente do arco tangente está definido aí, da função inversa. A minha expressão vai ser x é a tangente de menos 1 de menos 5/3. Isso aqui quer dizer arco tangente menos 5/3. Elimina a presença. Então, tangente de x é igual a menos 5/3. Agora começa. Um círculozinho, um triângulozinho só para você. Triângulozinho só para você. Triângulozinho retângulo. Só para você. Isso aqui é x. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Para se aplicar Pitágoras, para encontrar o valor da hipotenusa, porque eu preciso do seno de x. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos a ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, nosso a ao quadrado vai ser 9 mais 25. Nos leva a raiz de quem? De 34. Então, isso aqui é a raiz de 34. Eu preciso do seno. Nessa figura, o seno de x é cateto oposto sobre o seno, lembre, definição do seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto, que é 5, dividido por raiz de 34. Agora vem a pergunta, é positivo ou negativo? Vamos localizar o quadrante. Lembre, a nossa tangente, ela está definida aqui. Ela está definida, aberta, de π sobre 2 até menos π sobre 2. Se o valor que eu encontrei negativo, então o arco está por aqui. Por quê? Está no quarto quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, a tangente é positiva, aqui é negativa. Então, se está no quarto quadrante, então implica que o seno ele é negativo. Se está no quarto quadrante, então implica que o seno é negativo e o cosseno é positivo. O valor da expressão que ele está pedindo, simplesmente raiz de 34 vezes o seno de x. Então, a minha expressão vai ficar raiz de 34 vezes o seno de x, que é menos 5 sobre raiz de 34. Vamos nos livrar. Ó, raiz de 34, faz um pitonzinho, e a minha resposta leva a menos 5. Então, o valor da minha expressão é igual a menos 5. Menos 5 está no item D. Menos 5 está no item D de delícia. Veja essa questão. Seja alfa, certo? Seja alfa, como sendo arco seno de 4/5, pertence ao primeiro quadrante. E beta, arco tangente de menos 4/3. Beta pertence ao quarto quadrante. Ora, ele quer o 25
cosseno de alfa mais beta. Então, vamos trabalhar cada expressão do arco. Ó, alfa é igual a arco seno 4/5. Beta, arco tangente de menos 4/3. De menos 4/3. Então, vamos começar a desmontar. Seno de alfa é igual a 4/5. Então, seno de alfa, 4/5. Aqui, tangente de beta é menos 4/3. Tangente de beta, menos 4/3. Agora começa a brincadeirazinha aqui. Você cria um triângulo só para você. Lembra, um triângulo só para você. Se tiver sinal positivo ou negativo aqui, não considere. Alfa, principalmente sinal negativo. Que é seno cateto oposto dividido pela hipotenusa. Na história de 3, 4, 5, triângulo pitagórico, então nós temos aqui o cateto 3. Seno, cosseno de alfa, pela figura, é 3/5. Como alfa pertence ao primeiro quadrante, como alfa pertence ao primeiro quadrante, então o nosso rapazinho aqui é positivo. Então nós temos o valor do seno de alfa e do cosseno de alfa, positivo. Vamos agora. Lembre, um triângulo só para você. Triângulo só para você. Então, isso aqui é beta. Tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. A história de 3, 4 e 5. Vamos lá. Seno de beta e cosseno de beta. Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Agora, não esqueça, beta pertence ao quarto quadrante. Se beta pertence ao quarto quadrante, então implica que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Seno é negativo, quarto quadrante, e cosseno é positivo. O amigo está pedindo o valor dessa expressão. 25, que multiplica cosseno de alfa mais beta. 25 cosseno de alfa mais beta. Então, desenvolvendo 25 cossa B, cossa B, mais, então fica menos seno alfa, seno beta. Cossa A, cossa B, menos seno alfa, seno beta. Os dados que nós temos são esses. Seno de alfa, seno de beta. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Os valores são: seno de alfa, 4/5. Cosseno, ó, seno de alfa, seno de beta. Cosseno de alfa, cosseno de beta. Seno de alfa, 4/5. Seno de alfa. Seno de beta, menos 4/5. Porque está no quarto quadrante.
Cosseno de alfa, primeiro quadrante, 3 quintos. Cosseno de beta, 3 quintos. Cosseno de alfa, 3 quintos, 3 quintos. Porque alfa está no primeiro quadrante, então o seno e o cosseno são positivos. Beta no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Colocando de volta, substituindo, então nós vamos ter 25. Cosseno de alfa é 3 quintos, vezes cosseno de beta, que é 3 quintos, menos seno de alfa, 4 quintos, vezes seno de beta, que é menos 4 quintos. Então, minha expressão vai ser 25, que multiplica 9 sobre 25, menos com menos dá mais, 16 sobre 25. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. Repete o denominador, então vamos ter 25 sobre 25. Nos leva, ó, a expressão é igual a 25. Então, o item correto está no item A de alegria. Próxima. Meus amigos, muito atenção para isso, principalmente o sinal. Mas não se preocupe no que ele diz, a localização. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Seno, positivo, primeiro e segundo. Cosseno, positivo, primeiro e quarto. Tangente, positivo, primeiro e terceiro. Essa expressão diz assim: y é igual a tangente do arco seno, 3 quintos, mais o arco cosseno de 4 quintos. Que é o valor de 6 mais 14y. Veja para mim aqui a expressão. Então, a minha expressão é y. A expressão ele chamou de y. Então, vamos ter y é igual a tangente do arco seno 3 quintos mais arco cosseno 4 quintos. Ele quer o valor da expressão 6 mais 14y. A regrazinha. Chama isso aqui de A. Chama isso aqui de B. O que vai ficar? Quem é y? Tangente de A mais B. Então, meu y é tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, eu preciso só encontrar quem é tangente de A e tangente de B. Então, veja com calma. Nós temos arco seno de 3 quintos. Chamei de A. Arco cosseno de 4 quintos. Eu chamei de B. Então, vamos lá. Seno de A é 3 quintos. Seno de A é 3 quintos. Aqui, cosseno de B, C 4 quintos. Um triângulozinho só para você. E um triângulozinho só para você. A, seno, 3 quintos. 3, então 4. B, cosseno, 4 quintos.
Ó, cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? 3. Então, o que nós temos aqui? Seno. Ora, como é positivo, implica primeiro quadrante. Como é positivo, que aqui pode ser primeiro e terceiro, primeiro e segundo. Aqui pode ser primeiro e quarto. Como é positivo, tanto os dois estão no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Então, eu posso logo direto calcular a tangente de A, que é 3/4. Posso calcular a tangente de B, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, então, então eu tenho y, tangente de A é 3/4, mais tangente de B, que é 3/4, dividido por 1 menos 3/4, vezes 3/4. Então, nosso y vai ser 6/4, certo? 6/4, e aqui nós temos 1 menos 9 sobre 16 avos. Então, isso aqui vai dar 6/4. 16 menos 9 dá 7 sobre 16 avos. Divisão de fração, repete a primeira, 6/4, vezes 16 sobre 7. Simplificando um pouco, que dá 4. Então, meu y vai ser 24 sobre 7. Mas a expressão que ele quer é 6 mais 14y. Então, eu tenho 6 mais 14 vezes y, que é 24 sobre 7. Simplificando um pouco, aqui dá 2. Então, minha expressão vai ser 6 mais 2 vezes 24, dá 48. Então, a expressão é igual a 54. Olha aí como coisa linda. Resposta simples. 54. B de bola. Meu amigo, exercite. Lembre, seno, cosseno e tangente, sinais. Depende do quadrante. E até a próxima.